Olá, gestoras e gestores da Rede Municipal de Educação, tudo bem? Meu nome é Larissa de Gouveia Fraga, sou coordenadora pedagógica. Estou aqui hoje com a professora Rosaura Soligo, doutora pela Unicamp, trabalhou na equipe do professor Paulo Freire, começou seus trabalhos aqui com a gente na Rede Municipal, é nossa assessora, compõe hoje a diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização. E a gente está aqui hoje para conversar com os nossos colegas coordenadores pedagógicos sobre a formação continuada que a gente faz lá na escola, como a gente se constitui como formador. E para começar, Rosário, eu quero perguntar para você, quando as práticas de formação têm êxito? Essa é a grande pergunta. Quando as práticas de formação têm êxito? Bom, eu tenho uma experiência como formadora desde 89. São anos e anos tentando fazer as práticas terem êxito, né? Acho que é importante a gente considerar que quando se fala em formação, tem dois sentidos. Um sentido é a nossa formação pessoal, o nosso desenvolvimento profissional ao longo da vida, as nossas aprendizagens, as nossas lições da experiência, do estudo, de tudo que vivemos desde que nascemos até então. E há um outro sentido da palavra formação, que é a formação enquanto proposta planejada para, quiçá, talvez, produzir experiências formativas, de aprendizagem, de desenvolvimento profissional no outro. Nos outros, em muitos outros, quando a gente trabalha com grupos de muitos profissionais, né? Então, na minha experiência, tendo como pressuposto que a formação tem esses dois sentidos, o que eu tenho observado é que, assim, a possibilidade de um processo de formação ter êxito está diretamente relacionada à possibilidade de se constituir num processo que responde às necessidades identificadas no grupo de profissionais para os quais as práticas formativas se destinam. E aí acho que é importante considerar isso de necessidade, porque muitas vezes quando se fala essa palavra e que as práticas formativas devem considerar as necessidades para que possam ter, talvez, mais êxito, né? Muitas vezes se pensa assim, precisamos fazer um diagnóstico das necessidades dos profissionais, perguntar para eles o que é que eles gostariam. Nem sempre. Porque, por exemplo, numa rede pública, onde o percentual de alfabetização das crianças é baixo, tem um nível de aprendizagem das crianças que está aquém do esperado, é de se supor, se a gente acredita que todas as crianças aprendem, né, é de se supor que talvez os profissionais que trabalham com essas crianças, né, os professores alfabetizadores, não estão tendo ainda condições de saber por onde caminhar com essas crianças reais que estão nas suas turmas, né, de modo a alfabetizá-las. Então, é possível inferir que a necessidade desses profissionais tem a ver com aquilo que eles não estão conseguindo ter êxito no trabalho com os alunos, né? Então, acho que é importante fazer esse destaque, porque, às vezes, só observando como é que estão as práticas na escola ou nas redes de ensino, se consegue inferir aquilo que seria a necessidade dos profissionais, né? Um nível de conhecimento maior, conhecimento didático na maior parte dos casos, para alfabetizar essas crianças que não estão ainda conseguindo aprender conforme o esperado. Então, para mim, assim, é preciso ter escuta, é preciso observar o movimento do grupo, quais são suas questões, para poder ir tomando os dilemas, as dificuldades, as incertezas, as agonias, muitas vezes, né, dos professores, quando são professores, ou outros educadores, a depender do grupo,
tomando isso como conteúdo da formação, né? Isso é algo que, da minha experiência, pode trazer êxito para as propostas, porque o ser humano, ele é movido pela necessidade no sentido de querer sempre buscar respostas, soluções, né? Encaminhamentos, caminhos, enfim. Então, eu diria que uma prática formativa tem condição de ter êxito se considerar de fato os profissionais que estão ali no grupo ou nos grupos que temos, né? Nossa, o coordenador, né, o formador precisa ter muita sensibilidade para mapear isso, né? E como que mapeando essas necessidades, né, não simplesmente perguntando para o professor o que ele quer aprender, é isso que a professora traz, né? Como que a gente, o CP pesquisando a prática ali na escola, né, para mapear essas demandas, para dar conta disso, quais propostas assim você acha que são mais interessantes ou mais adequadas para o coordenador utilizar nos processos formativos? Então, eu tenho sempre dito que todo profissional mora dentro de uma pessoa, né? É uma frase que já me acompanha há muito tempo. Eu acho que considerar que ali naquele grupo tem pessoas e que pessoas têm medos, têm dificuldade de serem expostas publicamente, né? Tem desejo de acertar, tem desejo de fazer afirmações que são consideradas, escutadas pelo grupo. Esse é um ponto fundamental que tem a ver com a abordagem metodológica que um formador tem, né? As perguntas que os profissionais em formação fazem, elas são muito importantes. Há estudos que mostram que há uma evolução das perguntas, né? Então, é muito diferente um professor alfabetizador aflito que pergunta assim: ah, mas é melhor usar letra bastão ou letra manuscrita, letra de mão? Ou um profissional que pergunta assim: qual que é a melhor composição para considerar a heterogeneidade numa dupla, para realizar uma atividade de escrita, quando as crianças não sabem ainda escrever? São dois tipos de pergunta que revelam níveis de conhecimento muito diferenciados. Então, ter uma escuta das perguntas é fundamental. Não só uma escuta, mas um registro para poder depois pensar sobre elas e por aí afora, né? Um outro ponto que também eu vivo a repetir é que as possibilidades e as necessidades dos profissionais, elas precisam ser consideradas na formação. Isso é essencial, né? Eu uso sempre também uma máxima antiga, né, de que é importante que a cada um seja oferecido aquilo que responde à sua necessidade e de cada um seja solicitado aquilo que está de acordo com sua capacidade, que na máxima clássica marxista de muitos anos, décadas atrás, é de cada um conforme sua capacidade, a cada um conforme sua necessidade, né? Quando o grande pensador falou isso lá nos idos de antigamente, não estava tratando da educação, mas essa é a proposta mais democrática que existe, né? A proposta de você considerar necessidades e possibilidades em qualquer circunstância, na sala de aula, na formação, nas relações de amizade, na vida e sempre, né? A outra coisa é que a relação entre o formador e os professores, ela precisa ser dialógica. Dialógica nesse sentido da escuta, do diálogo que complementa aquilo que viu, o que um acha, o que outro acha. Quer dizer, a conversa, ela precisa ser um espaço formativo considerado dentro dos grupos de formação, né? Nesses momentos, a gente vai aprendendo muito sobre
sobre quem são esses sujeitos para os quais nossa prática formativa está endereçada, né? A partir de suas perguntas, a partir das questões que se colocam. Então, ter um espaço de acolhimento para que as pessoas se sintam à vontade para poder dizer o que eu não estou entendendo do que você está dizendo, que coisa é essa que você está propondo, né? Tudo isso é muito importante. Eu particularmente gosto muito quando você fala da conversa como uma estratégia formativa, né? Para mim é uma lição que eu tiro das formações que eu já tive o privilégio de acompanhar as suas, e eu queria, aproveitando então, pedir para você, quais lições você pode compartilhar com a gente da sua experiência como formadora? Então, é muito singular a trajetória de cada pessoa, né? Mas tem algumas lições que a gente vai tirando ao longo da experiência de muitos anos. Uma que eu aprendi e que eu acho importante compartilhar é que, assim, é preciso descomplicar os conceitos. Isso da gente ficar falando uma linguagem muito rebuscada para tratar de um conceito que já é por si só complexo, tem a grande chance de produzir ou ruído na comunicação ou nenhuma compreensão muito aproximada do desejado, né? Então, eu tenho uma fala que eu procuro sempre me esforçar para que ela seja simples, clara, que as pessoas falam, ah, tá, estou entendendo. Então, você vai tratar já de um conteúdo difícil, que seja de uma maneira que não barateie o conceito, que não diminua, que não banalize, mas não precisa falar de um conceito complexo com uma linguagem também complexa, né? Outra coisa que eu aprendi, que eu gosto sempre de compartilhar, é que é importante a gente compartilhar os caminhos, mas também o que esses caminhos não são, né? Então, dizer assim, olha, quando eu digo que é importante considerar as necessidades dos professores, eu não estou querendo dizer que é preciso perguntar a eles quais são suas necessidades, né? Então, é um pouco isso, dizer o que é e o que é não é. Isso também, na minha experiência, foi muito útil para mim, né, no meu trabalho como formadora. Outra coisa que eu aprendi com o professor Antônio Nóvoa é conduzir o trabalho com tato pedagógico, né? O que é o tato pedagógico? É aquilo que popularmente a gente chama de, digamos, jogo de cintura, né? É saber levar o grupo que às vezes está resistente, que não está encontrando meios de desenvolver rapidamente aquilo que a gente está propondo, e encontrar um jeitinho de fazer acontecer as coisas de uma maneira que o grupo pelo menos se habilite a ouvir, né? Falar, deixa eu ver isso aí, se pode me interessar, enfim, né? E garantir sempre a chamada, hoje, homologia de processos entre o que se propõe e o que se faz, que é o maior antídoto que temos à incoerência, né? Então, se queremos que os professores, lá na sala de aula, coloquem os meninos para trabalhar em conjunto, considerem seus saberes prévios e todas essas coisas que a gente discute com os professores, que é super importante que eles desenvolvam com seus alunos, para considerá-los como sujeitos, para ter escuta, isso também precisa estar garantido na formação. Não significa infantilizar a formação, não significa fazer com os professores igual eles devem fazer com as crianças, mas usar os mesmos princípios metodológicos propostos para lá, também cá na formação, né? Então, essas são algumas das minhas lições aprendidas que eu acho que vale a pena compartilhar, porque pode inspirar outras pessoas, né? Obrigada, Rosaura. Você traz muitos conteúdos atitudinais, né, para o coordenador pedagógico nesse processo formativo e, como você sempre diz, essa relação da amorosidade, né, que a gente estabelece na formação. Obrigada, viu? É sempre um prazer conversar contigo. Obrigada também.
Espero que a gente possa ter contribuído aí com as reflexões na escola. Até uma próxima.